Boa noite, companheiros e companheiras, quem está acompanhando. Primeiro, eu queria agradecer pela atividade. Eu acho que essa atividade é muito importante, tem um marco. Que essa atividade não reflete somente a perseguição ao companheiro Bruno, mas é contra a política autoritária, a política de assédio moral, a política dos governos e dos patrões que tentam calar a classe trabalhadora no momento que se organiza por as suas reivindicações, em meio a uma pandemia que é muito brutal, e a gente uma categoria fundamental de limpeza urbana, um serviço essencial. E esse ato está diretamente vinculado à necessidade de resposta coletiva da classe, não só dos trabalhadores da Conlub, mas dos trabalhadores de outros setores, e receber essa solidariedade para nós, em particular para mim, estou bastante satisfeito, é muito emocionante e é fundamental. Primeiro que a situação da classe trabalhadora é uma situação em meio a uma pandemia muito grave. A gente está vivendo um período na história muito difícil assim, da humanidade. Os governos e os patrões, em meio à pandemia, em meio ao processo e o desenvolvimento do sistema capitalista, eles estão tentando atacar todos os direitos e as conquistas da classe trabalhadora. E no Brasil não é diferente. Em meio a uma pandemia, a gente tem uma série de medidas do governo Bolsonaro, um governo genocida, um governo que minimizou a pandemia, que no início dizia que era uma gripezinha, e nada diferente da política do Witzel, do Crivella, à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, e todos eles, de fato, representam a mesma política. Eles querem garantir encher os bolsos dos banqueiros, dos empresários, em contrapartida, atacando os direitos da classe trabalhadora, precarizando as condições de vida, de saúde. E, nesse marco, nós somos uma categoria que não paramos em meio à pandemia. A situação da categoria já era ruim anterior à pandemia e com a pandemia se aprofundou. A nossa primeira luta foi uma luta por sabão e água potável, para ter dimensão. E os processos começaram a se desenvolver em cada local. Existiram vídeos de companheiros denunciando as condições de trabalho, denunciando a precariedade. E o caso mais emblemático foi da gerência do Norte Shopping, na qual eu sou cipeiro. Nesse processo, desde o início da pandemia, a categoria, por pressão, conseguiu vitórias parciais, que foi a redução da escala, que foi álcool em gel, e fruto da política de reabertura da Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Crivella acabou com isso e colocou todos os trabalhadores a retomarem a sua atividade em locais completamente insalubres, precários, sem nenhuma testagem para a categoria, que é tão essencial. E a partir daí, da indignação, da insatisfação, eu fiz um vídeo denunciando as condições de trabalho, não só da minha gerência, mas do conjunto dos trabalhadores da Conlub, da coleta, que seguiu bravamente trabalhando em meio à pandemia, que não teve afastamento, dos garis escolas, dos garis hospitalares, e seguimos garantindo a limpeza dessa cidade, porque, de fato, a gente sobrevive do nosso emprego. E nesse marco, por denunciar as condições de trabalho, por denunciar a precariedade, a empresa me puniu por estar denunciando e exigindo condições de trabalho na minha gerência. É um absurdo o que a empresa fez, porque isso está diretamente ligado, porque a nossa categoria é muito massacrada. E nesse marco a gente precisa enfrentar esse processo, e foi fruto dessa indignação, desse sentimento, que eu resolvi fazer o vídeo, porque é um absurdo a Conlub me punir, primeiro, porque ela, na punição, ela diz que condições de trabalho, mas em vários locais não tem feito a garantia dos uniformes, não estão sendo trocados como determina o acordo coletivo. Ela diz que garante condições adequadas, mas a única coisa que nós recebemos desde o início da pandemia foram 2 máscaras de pano
e também não tem testagem na categoria. Então, essa situação nos levou a fazer isso. E o estopim dessa denúncia foi que a mãe de um companheiro nosso, do Thiago, ela faleceu de Covid. Esse companheiro não teve os 15 dias de afastamento e seguiu trabalhando, colocando a saúde desse companheiro em risco e colocando a saúde dos trabalhadores também, que já têm os refeitórios, os banheiros bastante precários. E logo depois de 20 dias, o pai desse companheiro morre de insuficiência respiratória. Então aquilo foi um estupim, é inaceitável que os governos não respeitem e, de fato, não garantam condições para os trabalhadores de serviço essencial seguirem sua atividade. No momento que, ao invés deles garantirem condições de trabalho, valorização da categoria, eles atacam quem está denunciando as condições de trabalho. Isso é admissível numa categoria completamente essencial, completamente importante, não só no Rio de Janeiro, mas trabalhadores de limpeza urbana são fundamental em qualquer lugar. Então, fruto desse vídeo, eles me puniram. Logo após desse processo, houveram algumas mudanças. Fruto da pressão, fruto da indignação, a gente começou uma campanha desenvolvida com abaixo-assinado da categoria. Foi muito importante a resposta que a categoria deu de imediato. A gente organizou um abaixo-assinado no meu local de trabalho e todos os trabalhadores assinaram contra a punição, repudiando a atitude da empresa e reafirmando tudo aquilo que eu havia colocado no vídeo. E esse abaixo-assinado estendeu por várias gerências. Isso foi muito importante, porque aonde a gente chegava tinha solidariedade, aonde a gente chegava tinha apoio. Tu não está sozinho, estamos juntos. E isso foi importante também para marcar a campanha e também para saber que os trabalhadores e as trabalhadoras, nesse momento, a única ferramenta que a gente tem para enfrentar os governos e os patrões são a organização pela base da categoria. E além da campanha, o processo de solidariedade foi determinante, porque, bom, é ótimo a gente olhar para o lado e os companheiros dizerem que a gente não está sozinho, porque essa punição, ela se desenvolveu a partir que a Colurb queria colocar um exemplo para a categoria. Porque a Colurb sabe que não vai me intimidar. A Colurb sabe que eu vou até o fim pelas condições de trabalho e pela valorização da minha categoria. Mas foi uma política para intimidar os companheiros e as companheiras que seguem lutando em cada local de trabalho. Igual a atividade que a gente teve ontem no sindicato, que a companheira falou, que o gerente reuniu com ela e falou: tá vendo ficar perto do Bruno? O que aconteceu com a punição? E a punição não amedrontou a categoria. Pelo contrário, a punição só elevou o espírito de unidade e de organização, porque era essa a resposta que a Colurb queria dar em relação à punição. Para intimidar a classe trabalhadora, para intimidar os garis a não se organizarem, a não lutarem por condições de trabalho em meio a uma pandemia e também pelos seus direitos. Eu acho que o papo a gente vai desenvolver, mas o centro da questão, e eu estou muito emocionado, assim, é fundamental esse apoio, esse ato em solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras perseguidos nesse momento por todos os governos e os patrões.